José nasceu em uma grande família. Este era o irmão caçula de 11 irmãos e filho primogênito de Raquel, a mulher que Jacó mais amava. Esta havia passado grande parte de sua vida estéril, e sem dúvidas o nascimento de José foi um milagre divino. José nasceu em meio à velhice de seus pais, e por esse motivo este era o filho que Jacó mais amava entre todos os outros. A primeira vez que Jacó demonstrou que seu filho preferido era José foi quando este foi presenteado com uma longa túnica colorida. Então, desde o momento em que os irmãos perceberam o amor de seu pai pelo jovem, estes acabaram por odiá-lo a cada dia, por conta da inveja e dos ciúmes. A história conta que certo dia o jovem José teve um sonho e resolveu contá-lo a seus irmãos. Este havia sonhado que estava colhendo alguns feixes de trigo, e seu feixe se levantou e ficou em pé, e os feixes de seus irmãos se curvaram diante de seu feixe. Daí José então falou o segundo sonho. Ele disse que o sol, a lua e as estrelas também haviam se curvado diante dele. Quando José contou este sonho, sua família inteira o repreendeu, e seus irmãos com mais raiva ficaram do jovem. No entanto, ninguém da família, nem mesmo José, imaginava que estes sonhos estaria relacionado a algo grandioso que num futuro longínquo iria acontecer. Uma história escrita por Deus. A história conta que certo dia o pai Jacó pediu para que José fosse encontrar seus irmãos no campo, onde estes apacentavam as ovelhas. Os irmãos viram José de longe e logo tramaram um plano diabólico. Estes de início queriam matá-lo. No entanto, um dos irmãos por nome de Rubens intercedeu pelo garoto, e então jogaram José dentro de um buraco. Logo após isto, os irmãos o venderam para um mercador de escravos ismaelita por 20 moedas de prata. Para ter algo a falar para seu pai Jacó, estes pegaram a túnica que José havia ganhado e encheram-na de sangue. E disseram ao pai que o jovem havia sido atacado e morto por algum animal selvagem. Jacó, em grande tristeza, rasgou suas vestes e chorou por muitos dias a suposta perda de seu filho querido. A história conta que o Deus de Israel estava com o jovem, e tudo aquilo que estava acontecendo era a mais perfeita vontade do Criador. Com isto, José foi vendido para Potifar, oficial da guarda de Faraó. E Deus estava com José o tempo todo. Tudo o que o jovem fazia prosperava. E com isto, Potifar o colocou sobre todo o comando de sua casa. Conta a história que José era formoso de porte e de semblante. E com isto, a mulher de Potifar o cobiçou e logo lhe fez uma proposta. Esta então proferiu as seguintes palavras: "Deita-te comigo." José então se recusou, dizendo: "Como eu faria tamanha maldade com o seu marido, que confiastes toda a sua casa e seus bens em minhas mãos? E como eu poderia pecar contra Deus?" No entanto, ela o testava dia após dia. Porém, certo dia, aconteceu que José foi fazer o seu serviço na casa, e os demais que haviam não estavam ali. A mulher forçosamente então pegou pelas suas roupas e novamente lhe disse: "Deita-te comigo." Com isto, então José fugiu da mulher de Potifar, uma vez que ele não poderia quebrar a fidelidade com seu senhor, e muito menos com Deus. No entanto, suas roupas ficaram em posse das mãos da mulher. A história conta que a mulher de Potifar então chamou os demais homens da casa e disse: "Meu marido trouxe este escravo hebreu certamente para escarnecer de todos nós.
Este veio a mim e queria deitar-se comigo, e de sorte gritei. Porém vejam suas roupas em minhas mãos. E estas então foram suas palavras proferidas a seu marido, que ao saber encheu-se de ira, colocando José na prisão, juntamente a outros cárceres que haviam. No entanto, a benignidade de Deus para com o jovem era tamanha, que José então começou a prosperar dentro da prisão. O carcereiro o colocou ao comando de todos os presos que haviam, e tudo o que José fazia prosperava. A história conta que, passado algum tempo, o padeiro e o copeiro do faraó haviam ofendido o rei. Estes então foram jogados na prisão, juntamente com José. Este então ficou encarregado de servi-los, e aconteceu que misteriosamente os dois homens tiveram um sonho um tanto semelhantes na mesma noite. José então pela manhã os observou e viu que havia preocupação nos dois homens por conta do sonho que ambos haviam tido. E com isto o copeiro relatou o seu estranho sonho a José, dizendo: Eu sonhei que diante de mim havia uma videira. Logo haviam 3 ramos, e esta teve uma flor. E logo surgiram cachos de uvas que amadureciam. O copo do faraó estava diante de mim, e eu tomava as uvas e as espremia no copo, e dava o copo nas mãos do rei. Então José interpretou o sonho, dizendo: Em 3 dias, o faraó irás te restaurar teu estado como copeiro novamente, e voltarás a trabalhar normalmente no reino como de costume. Então, quando tiveres lá, lembre-se de mim, e fale de mim ao faraó, para que eu possa sair deste cativeiro, pois nada fiz para estar aqui. Com isto, o padeiro, vendo que José tinha o dom de interpretação de sonhos, também disse o seu sonho a ele. Eu sonhei que acima de minha cabeça haviam 3 cestos brancos, e no cesto mais alto havia todos os manjares do faraó. No entanto, as aves dos céus as comia do cesto que havia na minha cabeça. Então José falou: Em 3 dias o faraó irás lhe cortar sua cabeça e irá lhe pendurar em um pau, e as aves comerão a tua carne. Com isto, exatamente como José havia interpretado, em 3 dias o copeiro voltou ao seu cargo como de costume, e o padeiro foi morto da maneira que José havia dito. A história conta que o copeiro então se esqueceu de José, e com isto passaram-se 2 anos, e o faraó teve um intrigante sonho. Perturbado, este mandou que chamassem seus magos e conselheiros. No entanto, estes não puderam interpretar o sonho do rei. Neste momento, o copeiro que José havia conversado na prisão lembrou-se dele. Rapidamente, José foi trazido à presença do faraó, e este então lhe falou: Tive um intrigante sonho, e nenhum de meus profetas e sábios conseguiram interpretar. E este sonho tem me perturbado muito, e ouvi dizer que você é capaz de interpretá-lo, disse o faraó. José então lhe respondeu: Isto não está em mim. Deus dará a resposta de paz a faraó. Então o rei começa a relatar: Eu sonhei que estava às margens do rio. Eis que subiam 7 vacas gordas e formosas a pastar. No entanto, da mesma maneira subiam 7 vacas magras e feias, que nunca vi em toda a terra do Egito. Estas então começaram a comer as vacas gordas. Então acordei. Logo voltei a dormir novamente, e eis que de um mesmo pé subiam 7 espigas cheias e boas. No entanto, após elas brotaram 7 espigas secas e miúdas, que devoravam as 7 espigas formosas. No entanto, contei estes sonhos aos meus magos, mas ninguém os interpretou. Então José dirigiu-se a palavra a Faraó, dizendo: Os 2 sonhos que sonhastes é um só. Isto é o que Deus irá fazer. As 7 vacas formosas, tais como as 7 espigas boas, são 7 anos.
Da mesma forma, as 7 vacas feias e as 7 espigas secas também são 7 anos. Eis que os próximos 7 anos que virão serão de grande fartura à terra do Egito. No entanto, após estes anos de fartura, haverá uma fome na terra nunca vista. Toda a fartura será esquecida na terra do Egito, e a fome consumirá a terra. Neste tempo não será conhecida a abundância na terra, por causa desta fome que virá, porquanto será gravíssima. O sonho foi repetido em 2 vezes, porque Deus tem pressa em fazê-lo cumprir. No entanto, o faraó deve escolher um homem sábio e entendido, que o ponha sobre toda a terra do Egito, para que assim governe com a sabedoria de Deus. A história conta que o faraó então gostou da interpretação de José e logo perguntou aos seus servos: quem poderia estar a cabo de toda a terra do Egito, tendo o Espírito de Deus? Então o faraó olha para José e diz: não há ninguém tão sábio e entendido como tu, pois de tudo isto Deus o fizeste saber. Então tu estarás sobre a minha casa, e por tua boca se governará todo o meu povo. Somente no trono eu serei maior que tu. Então o faraó disse mais a José: vês, aqui te tenho posto sobre toda a terra do Egito. E logo o faraó tirou o anel de suas mãos e pôs nas mãos de José, fazendo-o vestir as roupas de linho fino, e em seu pescoço colocou um colar de ouro puro. A história conta que o faraó o fez subir no segundo carro que tinha, e clamavam diante dele: ajoelhai. E com isto, José ficou ao comando de toda a terra do Egito. E disse Faraó a José: eu sou o Faraó, porém sem ti ninguém levantará a sua mão ou o seu pé em toda a terra do Egito. A história conta que José então venceu. Alcançou do Senhor a misericórdia e o poder, e com isto seu nome foi mudado. José então passou a ser chamado de Zafenate-Paneá, e logo lhe foi dado por esposa a filha do faraó, que chamava-se Azenate, e saiu então José a governar sobre toda a terra do Egito. José tinha 30 anos de idade quando estas coisas aconteceram. O tempo passou, e os acontecimentos que José predisse se cumpriram. Durante os 7 anos de fartura, José organizou o povo do Egito, ajuntou alimentos e colocou-os em celeiros. Durante este período, a esposa de José, Azenate, deu à luz a 2 filhos. Ao primogênito José chamou Manassés porque disse: Deus me fez esquecer de todos os meus trabalhos e de minha família hebreia. E ao segundo chamou Efraim porque disse: Deus me fez próspero na terra da minha aflição. Passado os 7 anos de abundância, veio sobre toda a terra a grande fome decretada por Deus. Esta atingiu grandemente a família de José em Canaã. E com isto, Jacó ficou sabendo que havia mantimento no Egito, e então enviou seus filhos àquela terra para comprar os suprimentos necessários para a sobrevivência. A história conta que foram ao Egito os 10 irmãos de José que o haviam lhe traído há muitos anos atrás. Porém, Jacó não enviou o seu filho mais novo, que se chamava Benjamim, pois tinha medo de perdê-lo também. Este havia nascido depois da saída de José. José era o governador de todo o Egito, e era ele que vendia as porções de alimento aos povos. Logo, os irmãos se dirigiram a ele e se prostraram diante de seus pés. José lembrou-se do sonho que tivera quando ainda era um adolescente, quando os feixes de trigo e os astros se curvaram diante dele. No entanto, seus irmãos não o reconheceram. Então José falou duramente com eles: De onde vocês são? Ao que lhe responderam: De Canaã, meu senhor. Viemos para comprar alimento. José então lhes falou: É mentira, vocês vieram para espionar nossa terra. Com muito medo, seus irmãos então lhe disseram: Não, senhor,
somos todos filhos de um mesmo homem chamado Jacó. Ao total somos 12 irmãos. Um já morreu e o outro encontra-se com o nosso pai. Então José lhes disse: se isto é verdade o que dizem, eu ordeno que esse irmão mais novo seja trazido aqui. Então José jogou todos os 10 irmãos em uma prisão, e ali os fez passar 3 dias. Passado esses dias, José os libertou e disse: se vocês realmente são o que dizem ser, tragam-me esse irmão mais novo. Deixarei que vocês levem um pouco de suprimento à família, e para garantir que irão voltar, um de seus irmãos ficará preso. Os irmãos de José então firmaram um acordo, mas logo diziam entre si que tudo aquilo que estava acontecendo era porque Deus estava os punindo pelo que haviam feito a seu irmão José há muito tempo atrás. Logo, então sentiram-se culpados. José conseguia entendê-los porque falavam em língua hebraica. E quando ouviu o que falavam, retirou-se e chorou. Prendeu a Simeão e despediu os outros irmãos com mantimentos. Ao retornarem à terra de Canaã, os irmãos relataram tudo a seu pai Jacó e lhe rogaram que entregassem Benjamim. Jacó resistiu muito e não aceitou que seu filho acompanhasse os irmãos, até que Rubens interveio. Se Benjamim não retornar, mata os meus 2 filhos, eu farei Benjamim voltar. Mais tarde, Judá também se comprometeu em devolver Benjamim vivo a seu pai. Assim, Jacó, com muita tristeza, entregou o filho para acompanhar seus irmãos. A história conta que os irmãos desceram a segunda vez ao Egito, levando Benjamim consigo. Estes levaram muitas especiarias e dinheiro em dobro para entregar ao não reconhecido irmão. Ao chegar, José os avistou e levantou seus olhos e viu a Benjamim, seu irmão caçula. Então disse José: este é o vosso irmão mais novo de quem falastes? Logo José lhe disse: Deus te dê a sua graça, meu filho. De grande comoção, José entrou na câmara e, escondido, chorou. Depois, voltou a se apresentar aos demais irmãos. A história conta que todos os irmãos de José prostraram-se perante ele novamente, oferecendo-lhe presentes. Logo, José tratou de ordenar a seus servos que preparassem um grande banquete para recebê-los. Depois do jantar, José pediu para que seus empregados preparassem as bagagens de seus irmãos. Ordenou que fosse colocada uma porção completa de suprimentos e o dinheiro que cada um trouxe. Ordenou ainda que fosse colocada a sua taça de prata pessoal na sacola do irmão mais novo, Benjamim. Na manhã seguinte, os irmãos partiram, e logo depois, José mandou que seu servo fosse atrás deles, dizendo: Por que pagaste o bem com o mal? Não é este o copo em que bebe meu senhor e pelo qual bem adivinha? Procedestes mal no que fizestes. Os irmãos, não entendendo nada, então negaram o ato e responderam: Como poderíamos roubar a casa do nosso senhor, depois de nos ter recebido com tamanha bondade? Então o guarda lhes disse: Se algum de seus servos for encontrado com a taça, morrerás. Cada um deles descarregou o que havia levado, e a taça foi encontrada na sacola de Benjamim, bem como a quantia de dinheiro que usaram para pagar os mantimentos. Diante disso, todos os irmãos ficaram desesperados e, escoltados, então voltaram à cidade. Ao chegarem na casa de José, este então lhes perguntou: Como vocês tiveram coragem de fazer uma coisa desta? Judá então se dirigiu a ele, dizendo: Deus trouxe à luz os nossos pecados. Agora todos nós somos teus escravos. Então José lhe disse: Longe de mim fazer tal coisa. Antes, só aquele que roubou a taça será escravo. Judá continuou: Permita a teu servo que fale ainda uma coisa. Meu pai ama muito Benjamim, o menino que roubou a taça. Se ele não voltar conosco, meu pai morrerá chorando. Agora, porém, eu peço que permitas que eu fique no lugar do menino, porque não suportarei essa culpa. A história conta que, diante daquele momento,
José já não pôde mais se conter e ordenou que todos deixassem a sala, seus empregados e servos e sua família. Então pôs a chorar tão alto que todos os egípcios do palácio o ouviram. Então ele logo lhes falou: Eu sou José. Meu pai ainda está vivo? Seus irmãos ficaram tão chocados que não conseguiam responder. Então José lhe falou: Eu sou José, seu irmão, aquele que vendestes para o Egito. Não vos entristeçais, pois tudo isto foi desígnio de Deus, para que vós fosseis livrados da fome que se abate sobre a terra. Deus me tem colocado por regente em toda a terra do Egito. Então José os abraçou, chorando com cada um de seus irmãos. Logo mandou que buscassem seu pai com todos os rebanhos, netos e bens que possuía na terra. A história conta que Jacó, ao saber que seu amado filho estava vivo e que eras governador do Egito, este quase veio a falecer. Logo Jacó então falou: Basta, ainda vive meu filho. Eu irei e o verei antes que eu morra. Conta a história que Jacó, ao encontrar o seu filho José, estes então choraram de grande comoção. A história de José prefigura a imagem de Cristo, que diante dos pecados da humanidade, ainda os perdoa, quando de fato há o arrependimento. Se você gostou deste vídeo, deixe o seu like. Não deixe de colocar o seu comentário. Caso não seja inscrito, inscreva-se em nosso canal, ativando o sino de notificações, para não perder nenhum vídeo interessante como este.